O Ministério da Justiça do governo Lula entrou em contato com os Estados Unidos e com a Interpol para retomar o processo de extradição do jornalista e blogueiro bolsonarista Alan dos Santos. Ele é considerado foragido da Justiça brasileira desde que teve uma prisão preventiva decretada em 2021 pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na ocasião, Moraes já havia solicitado o início do processo de extradição de Alan dos Santos e, no fim do ano passado, o Supremo havia ordenado o cancelamento do passaporte dele. Alan dos Santos é investigado no inquérito sobre a divulgação de fake news e também no inquérito que identificou a atuação de uma milícia digital que trabalha contra a democracia. Pois bem, sobre esse assunto, eu chamo aqui os nossos convidados. Participam hoje do nosso painel a professora de Direito Internacional da USP, a Maristela Basso, também o professor de Direito Constitucional e promotor de Justiça, o Clever Vasconcelos, e também o advogado criminalista e professor da UERJ, o Davi Tangerino. Professores, puxa vida, nem sei se eu vim bem vestida para esse momento aqui, com tantos professores, tanta gente interessante, intelectualizada na tela. Obrigada, hein, pela presença, pela gentileza de conversar com a gente nesta manhã de sábado. Bom, eu começo então aqui perguntando sobre a legalidade dessa extradição. Alan dos Santos teve a prisão preventiva, decretada ainda em 2021 e é considerado foragido da Justiça desde então. Esse processo de extradição dele é o natural, vocês avaliam, que ocorra neste momento? Eu começo compartilhando aqui a pergunta para o nosso convidado, professor de Direito Constitucional e promotor de Justiça, o Clever Vasconcelos. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui. A questão, Elisa, é da denominada extradição ativa, né? Aquela em que o Brasil pede ao país estrangeiro no sentido de que entregue a pessoa que, enfim, está sendo investigada ou processada aqui no Brasil. A questão que envolve é uma decretação de prisão preventiva, né? Que foi, inclusive, determinada há poucos dias. Havia uma questão de prisão temporária, etc., por eventual cometimento de delito, né? O delito que é a abolição do Estado Democrático de Direito, que foi editado em 2011. Então, me parece que, do ponto de vista jurídico, o Brasil se acha correto no sentido de pedir a extradição. Agora, tem um dado muito importante a esse respeito, que você acabou de dizer em instantes. Me parece que ele não está em condição de permanência nos Estados Unidos, esse Alan dos Santos. Se ele não está em condição de permanência dos Estados Unidos, nem necessitaria da extradição. Seria o caso de deportação dos Estados Unidos para o Brasil. Então, existem aí duas alternativas no sentido da entrega do Alan para o Brasil: a deportação ou a extradição. Compartilho a mesma pergunta, então, com a professora Maristela Basso. Professora, por favor. Bom dia a todos. Eu já vejo um pouquinho diferente que o colega professor que me antecedeu, porque a extradição, nesse momento, ela vai ser mais rápida, vai ser mais eficaz, vai ser mais eficiente para o Brasil. Porque se ele está, e muito provavelmente o Alan dos Santos está nos Estados Unidos em situação irregular, ou seja, ele deve muito provavelmente ter entrado com visto de turismo, aquele que todos nós, pessoas que nós somos do mundo dos negócios, ou da diplomacia, ou do mundo militar, entramos nos Estados Unidos. Então, esse período do visto, aquele visto tradicional de turismo, já se esgotou. Então, se já se esgotou e ele não conseguiu fazer novos papéis, e muito provavelmente ele nem deu entrada nos papéis de vistos, de continuação de vistos de trabalho, ou de negócios, ou de investimentos, até porque estaria deixando algum endereço que, porventura, ele não quer que seja descoberto. Então, se ele não regularizou essa situação depois do esgotamento do visto, ele está em situação irregular. Contudo, nos Estados Unidos estão milhares de pessoas em situação irregular. Então, como é que a polícia americana vai seguir uma ordem de uma autoridade administrativa judicial para ir apenas atrás do Alan, na medida em que existem tantos outros?
Daí que entra o pedido de extradição. O pedido de extradição não importa se ele está numa situação regular ou irregular, se ele tem os papéis ou se ele não tem os papéis, se ele tem o visto correto ou se ele não tem. O Brasil tem um acordo de extradição com os Estados Unidos, que é um dos mais antigos acordos que o Brasil já firmou no campo da extradição, que é de 1965. Né? E nesse acordo está previsto todo o rito de extradição, tanto de um indivíduo americano que se encontra no Brasil, como de um brasileiro que se encontra nos Estados Unidos. Então, por meio desse acordo e de protocolos que foram celebrados posteriormente entre Brasil e Estados Unidos, a extradição me parece a mais rápida, a mais eficiente, e ela, inclusive, pode ser feita como está sendo feita por via diplomática. Então, tão logo a polícia americana, aí sim, a mando, né, de um mandado de prisão expedido por uma autoridade judiciária americana a pedido de uma autoridade judiciária brasileira, vai conseguir chegar muito mais rapidamente a pegar, a prender o Alan. Então, ambos, deportação e extradição, são institutos importantes do direito internacional para essas trocas de investigados e de réus, mas, nesse momento, eu vejo como mais eficaz para o Brasil o pedido de extradição. Convido para a conversa também o professor Davi Tangerino, para podermos ouvi-lo. Professor, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, bom dia a todas e todos. Não, me parece que, do ponto de vista jurídico, as alternativas já estão bem desenhadas. Efetivamente, ambas as avenidas estão abertas. O ministro Alexandre de Moraes cancelou o passaporte, não é, do Alan dos Santos. Então, independente da questão do visto, agora o documento que dá suporte ao visto é juridicamente inválido, e já há um antigo pedido de cooperação internacional para a entrega desse nacional brasileiro às autoridades brasileiras, né? Então, pelas autoridades americanas às autoridades brasileiras. O fato é que é um sujeito que vem desafiando a autoridade da corte, né? Um sujeito que vem desafiando as instituições democráticas, que não faz muita questão de se esconder, né? Foi visto diversas vezes, de maneira vergonhosa, na minha opinião, ao lado de autoridades públicas importantes em território americano, e que, portanto, agora há um reforço. Agora parece que o governo brasileiro, o novo governo, está levando mais a sério o pedido feito pelo Supremo, e, portanto, agora, acho que, como bem desenhou a professora Maristela, é uma questão política. Né? Em autoridade americana se envolvendo nisso, há duas avenidas diferentes da extradição, da deportação, enfim, mas efetivamente, como bem colocou a professora, há centenas de milhares de estrangeiros em situação irregular. Alguns deles, inclusive, escolhem cidades, estados notoriamente lenientes, né? E aqui não vai nenhum juízo crítico, é uma constatação fática, né, os chamados safe harbors, né, os portos seguros para esses imigrantes. Portanto, a professora Maristela tem toda a razão. Já é um problema enorme e o Alan dos Santos seria uma gota num oceano. A extradição é diferente, né? É uma solicitação de um Estado soberano agora de um sujeito acusado de crime e que, portanto, autorizaria o envolvimento da FBI, etc. e tal. Vocês avaliam que, até vou fazer a pergunta que está escrita aqui na nossa tela, que essa extradição do blogueiro, jornalista Alan dos Santos, ela é um revanchismo? A gente pode interpretar como uma revanche? Agora eu inverto aqui o início das respostas e compartilho com a professora Maristela Basso para iniciar essa próxima rodada. Seria um revanchismo, professora? Essa é uma pergunta difícil, né? Sobretudo para quem é do direito. Nós, do direito, nós juristas, pretendemos sempre ter a esperança de que as decisões são eminentemente legais, morais, éticas, do que políticas. Não caberia uma decisão política no âmbito do Poder Judiciário, muito menos na nossa mais alta corte, né? Nós estamos falando que o processo de extradição, ele corre nas mais altas cortes dos países envolvidos. Então, como você mesmo destacou no início da matéria, foi decidido pelo ministro Alexandre de Moraes, depois sai um pedido oficial da presidência
do Supremo Tribunal Federal para que determinado indivíduo que se encontra nos Estados Unidos seja capturado e devolvido ao Brasil por conta de uma série de documentos que vão dando conta de que ele responde por um crime e é muito provavelmente responsável por eles, mas ainda está em fase de investigação. Então, vamos imaginar que não tenha havido aí nenhum corte transversal de aspectos políticos e tenha sido eminentemente jurídica, né? Ou seja, existe uma pessoa, um indivíduo brasileiro que está sendo investigado. Não quer dizer que ele é culpado, ele não foi condenado ainda, mas ele precisa responder à investigação. Ele precisa comparecer perante a autoridade policial, depois precisa comparecer perante a autoridade judiciária, precisa ter um endereço, né? Precisa constituir um advogado que vai representá-lo no âmbito do processo. Como ele se evadiu, como ele deixou o país no momento no qual ele tinha que cumprir essas formalidades, ele então precisa ser capturado, precisa ser trazido de volta para o Brasil para poder, de fato, se defender e, oxalá, inclusive, ser absolvido. Com a fuga dele, ele deixa o Poder Judiciário numa situação difícil, porque ele foge, ele estaria, então, confessando a prática dos crimes, estaria, como você disse, se protegendo de um ato político do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso entra em questão e vai fazer parte da defesa do Alan no Brasil. É muito importante que ele não relaxe da sua defesa, que ele de fato compareça, tenha o seu advogado, venha de volta para o Brasil e se defenda e lute, inclusive, pela sua absolvição, que provavelmente pode acontecer, não sabemos que provas ele tem, ou não conhecemos os fatos detidamente. Então, voltando à sua pergunta, vamos imaginar, vamos esperar, vamos desejar que não haja nenhuma pitada de política na decisão do Alexandre de Moraes. Contudo, nós sabemos que o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, vem aí, digamos, flertando com atitudes um pouco mais arrogantes, não tanto, digamos, legal na perspectiva constitucional, mas exorbitando um pouco da competência, exorbitando um pouco do poder. Então, é provável, não estou dizendo que haja, mas é provável que haja, sim, uma pitada de revanchismo. Oxalá não houvesse, né? E vamos esperar que tenha sido, ou seja, a última, mas muito provavelmente, como são decisões dos homens, os homens né, não conseguem se eximir aí dos aspectos afetivos, emocionais, ideológicos, quando decidem. Deveriam no Poder Judiciário, mas a gente sabe que isso não acontece. Professor Davi Tangerino, revanchismo em cima dessa decisão? Pois é, eu vou pedir todas as vênias da professora Maristela Basso, que foi minha professora, inclusive, por quem tenho o maior carinho e respeito. Me parece que a palavra revanchismo pressupõe uma mudança de poder, né? Então, age revanchistamente quem estava num polo, assume o outro polo do jogo de poder e exerce esse poder contra o seu então adversário, né? Portanto, parece que a pergunta está alinhada com mudando o governo e tendo, então, agora o novo governo Lula instado, né, as autoridades a entregar o nacional Alan dos Santos, isso seria revanchismo, né? E aí, se nós, firmadas essas premissas, eu entendo que não. A decisão o pedido de extradição do Alan dos Santos é contemporâneo ao governo anterior. Inclusive, é importante lembrar os ouvintes e as ouvintes que a delegada responsável pelo DRCI, né, pelo Departamento de Cooperação Internacional, foi exonerada do cargo quando deu sequência à ordem do Supremo Tribunal Federal. Veja, ela foi exonerada por cumprir o seu dever administrativo elementar. Ela recebeu uma ordem do Supremo, processou essa ordem e entregou à autoridade americana, que, salvo o melhor juízo, o Secretary of State, ministro de Estado, talvez fosse uma tradução possível para essa posição, né? Então, eu não entendo que haja revanchismo. Agora, há algo, digamos, a concordar e a se atentar, né, para não apenas discordar da professora Maristela, de que há um componente político, né? Quando o Supremo
e quando o sistema de justiça escolhe de todos os casos, né, dar alguma atenção especial a alguns, né? Isso no direito penal nós chamamos de seletividade, né, que é os critérios intrínsecos ao sistema que faz o sistema dar mais atenção a alguns casos em relação a outros, né? Então, eu reconheço que há qualquer coisa distintiva a chamar a atenção no caso do Alan dos Santos, e aí deixamos aos ouvintes ao juízo de que se isso é indevido, né, persecutório, ou se, dada a gravidade que o ministro Alexandre reconheceu nesses atos, né, que tem como horizonte a diluição do Estado Democrático de Direito. E ontem mesmo nós vimos a avenida aqui em São Paulo, que dá acesso ao aeroporto de Congonhas, fechada, né, por horas aí, por pessoas que não aceitam o resultado do pleito. Então, eu pessoalmente entendo que são comportamentos muito mais gravosos do que aqueles que levam centenas de milhares de jovens periféricos à prisão hoje. Dito de maneira direta, né? Se o sujeito, né, o jovem negro da periferia com 10 gramas de maconha vai ser preso no Brasil, então me parece que é consentâneo que também o Alan dos Santos seja preso, porque a conduta dele é bastante mais grave do que a desse jovem. Professor Cléver Vasconcelos, lhe parece que é um rito normal da justiça ou a gente está falando de um revanchismo no caso de Alan dos Santos? Olha, Elisa, toda extradição tem um pouquinho de componente político. Vamos dar um exemplo. Me foge, os colegas até podem me ajudar aqui, de uma questão envolvendo a Itália, né, há pouco tempo atrás, onde o presidente Lula não determinou a extradição para o território italiano do sujeito que estava aqui em São Paulo, e depois, como o presidente Michel Temer, nós tivemos essa extradição executada. Então, toda a extradição tem um componente político. Agora, fique bem claro que os colegas analisaram aqui. As circunstâncias que deram o deslocamento do Alan dos Santos para os Estados Unidos foram circunstâncias atípicas. Por quê? Porque ele estava sendo investigado, ele saiu do país deliberadamente com o visto de turista, se não me engano, aquele visto de 6 meses. Não houve refúgio nem asilo político, que isso impediria a extradição, né? E, obviamente, essa investigação do Supremo Tribunal Federal estava quente no que diz respeito às atividades contra o Estado Democrático de Direito. É bom que se diga, Elisa, que não existe manifestação antidemocrática, né? Isso é inadmissível, qualquer tipo de manifestação antidemocrática. Você não pode utilizar o direito para cometer crimes. Então, o fato do sujeito ter nas redes sociais e ter deliberadamente agido de maneira a providenciar uma atitude contra o Estado Democrático de Direito, me parece que existe legalidade nesse tipo de solicitação aos Estados Unidos. Agora, evidentemente, eu insisto aqui, toda extradição existe um componente político. Então, no mais das vezes, eu vejo isso como uma solicitação perfeitamente constitucional, legal. Agora, isso, como disse a professora Maristela, é bom que se diga que isso não é uma categorização de que o Alan dos Santos está condenado, porque há uma investigação. Se eu não me engano, não existe nem denúncia sobre esse fato. É uma investigação. Agora, a lei de imigração brasileira, ela permite a extradição ainda no caso de investigação. Se diga bem isso. Ainda que não exista denúncia do Ministério Público a esse respeito. Portanto, eu acho que existe um componente jurídico correto e, obviamente, existe um componente político também existente. Porque se fosse na vigência do governo Bolsonaro, certamente nós não teríamos esse pedido de extradição. Muito bem, agradeço aqui a gentileza, então, da entrevista.
fantástico poder ouvi-los. A gente fica até com vontade de voltar para a faculdade, de tão fantástico que é poder estudar e ouvir 3 professores aqui na tela. A professora de Direito Internacional da USP, a Maristela Basso, o advogado criminalista e professor da UERJ, Davi Tangerino, e também o professor de Direito Constitucional e promotor de Justiça, o Cléver Vasconcelos. Obrigada, viu, mais uma vez pela gentileza, professores. Bom dia, obrigado. Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Obrigada, um abraço.